Olá, pessoal. Eu sou a Lívia Piccolo, tô aqui com a Janaína Tokitaka. Sim. E nós estamos no segundo episódio do projeto Era Uma Vez. Esse projeto tem 4 episódios ao todo. Em cada um deles a gente fala de um conto de fadas bem famoso. O de hoje, quer contar qual é o de hoje, Jana? O de hoje é Chapeuzinho Vermelho, que eu acho que se não é o mais famoso de todos, é um dos mais, né? Ele ficou aí em segundo lugar justamente por isso, ele é muito importante. Antes da gente mergulhar nessa história tão famosa, eu vou ler um trecho pra vocês que me marcou muito. É da Angela Carter, uma autora que eu conheci através de você, né, Jana? Eu te falei isso. Foi. E agora virou um problema na minha vida, porque eu quero ler tudo da Angela Carter. Não é um problema, ela é maravilhosa. E tem bastante coisa, ela escreveu muito. Então... Sim. E ela, além de falar sobre contos de fadas, ela também é autora de ficção, de histórias de terror, né? Uhum. Ela diz o seguinte, olhem que interessante, gente. Os contos de fadas trazem formas extremadas de sorte, inteligência e estupidez, beleza, glamour e fraude, e uma tumultuosa quantidade de acontecimentos. Eu adoro essa frase final. Tumultuosa é perfeito, né? É perfeito. É. Contos de fadas é puro tumulto. É isso. E o Chapeuzinho Vermelho tem muito isso, né? Um conto um pouco extremo, principalmente quando a gente pensa na versão do Perrault. Isso, então, versão do Perrault, você falou uma coisa aí que é importante, né? Uma coisa que eu queria explicar pra vocês, que eu acho que é legal de ter, assim, essa informação antes da gente avançar aqui, é por que os contos de fadas se repetem tanto, né? Pois é, por quê? E essa é um conto que acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, porque ele se repete e os Grimm têm a intenção que eles têm ao compilar, né, o volume lá dos Grimm, dos contos de fada, é justamente fazer o quê? Coletar os contos alemães que representam o que é a Alemanha, o que é o folclore, o pensamento daquele povo, como se eles fossem, sei lá, plantas típicas, sabe? Uhum. E eu acho que essa é uma coisa que todo mundo tem um pouco, todo mundo associa um pouco conto de fada com isso aí, né? Ou quando a gente vai pensar em folclore brasileiro também, né? Não podemos modificar, eles são frutos da nossa terra. Só que isso não acontece com histórias. Isso Sim. não acontece, né? Então, por mais que os Grimm falem assim, nós estamos coletando essa história aqui que é 100% alemã, Chapeuzinho Vermelho. Não, né? O Perrault contou essa história, compilou essa história e publicou essa história anos antes, séculos antes, na França, Sim. que não é a Alemanha. Inclusive está em embate direto com a Alemanha nesse período em que os Grimm estão fazendo aí seu trabalho como folcloristas e acadêmicos, né? Por que isso acontece, né? Eu acho que tem uma coisa que as histórias contadas oralmente, elas viajam. Sim. Você conta para uma pessoa aqui, a pessoa vai e conta para outra pessoa ali, a outra pessoa vai e conta por ali também, né? Então, tem a teoria, lógico que todo mundo vai falar também, a gente vai falar bastante nesse podcast de hoje também sobre a questão da psicanálise, né? Como a psicanálise entende os contos de fada, então, se a gente for puxar para o lado do Jung, né, ou da Marie-Thérèse von Franz, eles vão dizer, é arquetípico. Então, são histórias que elas são tão importantes para a humanidade que elas vão se repetir sempre, porque elas vão ser universais e aquilo sempre vai ser importante para o ser humano. Só que a gente está falando de um conto que tem especificidades muito grandes, né? E que tem ele já chamava Chapeuzinho Vermelho, ele já tinha um lobo, né? O que muda na versão do Perrault, como você bem colocou. Você quer falar um pouco sobre essa, Olha, por favor? gente, eu acho que é bom fazer essa introdução, porque assim, a versão do Perrault, ela traz muito aquilo que a gente contou pra vocês no primeiro episódio, né? A natureza desses contos de fadas ali, né, lá atrás, é uma natureza violenta, é uma natureza cheia de terror, muitas vezes terrível. E nessa versão, atenção, spoilers, a Chapeuzinho Vermelha é devorada pelo lobo. Isso. É uma história curta, muito intensa. Não é um final feliz pra Chapeuzinho Vermelho. Não, e não só ela não é devorada pelo lobo, como ela tira toda a roupa, isso é dito pelo Perrault, né? Antes de se deitar na cama do lobo. E sente os pelos dele. Tem uma coisa super erótica, estranha, e daí ela é devorada. Fim da história. Acabou. Não tem
Não tem final feliz, não tem caçador, não tem nada, a vovozinha também devorada, todo mundo devorado, o lobo feliz, acabou. E aí o Perrault, pra não deixar margem pra dúvida, sabe? Né, naquela moralzinha que ele sempre coloca, ele fala assim, é por isso que as meninas, principalmente as meninas bonitinhas, não sei o quê, tem que tomar cuidado, porque elas podem encontrar com lobos a cada momento da estrada, e alguns lobos podem ser afáveis, podem ser educados, mas esses são os lobos mais perigosos. Então, assim, o subtexto do estupro, do abuso, ele tá ali explicitado pelo autor, né? Sim. Aí os Grimm, como eles já têm uma intenção muito de levar isso, acho que tanto pro meio acadêmico, né? Porque isso é uma coisa que é legal da gente lembrar, assim, os dois eram acadêmicos, Sim. e eles estavam fazendo essa coleta ali pra pensar numa publicação acadêmica, né? Mas também já estavam pensando em direcionar para criança, né? São os primeiros contos que são contos para crianças, assim, o subtítulo do volume dos Grimm é esse. E então, essa coisa toda do Perrault cai, e aí aparece a figura do caçador, que salva a Chapeuzinho e a vovozinha, né? A vovozinha, corta a barriga do lobo, né? O caçador corta a barriga do lobo com uma tesoura, que é uma coisa meio uma cesárea, é muito esquisito, assim. Eu acho essa imagem de cortar a barriga do lobo para libertar a Chapeuzinho e a vovó bizarra, né? Ela Tem muito a ver com estranho. esse universo, De né? nascimento, Da gestação, sim. aquela barriga inchada, né? A gente vê as ilustrações ali sempre reforçando essa parte. E aí tem esse final feliz, né? Então o lobo morre e elas são salvas por essa figura que aparece ali. E aí essa coisa também do tirar a roupa, ela cai. Existe uma versão que ela é anterior ainda à versão do Perrault, que é uma versão de tradição oral, que era contada, assim, em taberna e tal, na Europa, no século XVII. E que ela chamava a história da vovozinha. Então, assim, a personagem o título principal era a vovozinha. ou não, né? Mas a história da vovozinha é o título dela. E aí, a Chapeuzinho, ela vai fazendo um striptease, ela vai tirando várias peças de roupa. A última é o Chapeuzinho, então ela fica inteira nua, tipo, só com chapéu. E ela. E o lobo vai falando, e ela fala: o que eu faço com essa, sei lá o quê? Aí o lobo fala: você joga no fogo, você não vai mais precisar disso. E aí, no final, ela engana o lobo. Ela fala: eu preciso fazer xixi lá fora. Acho que é bem isso mesmo que ela fala. E aí, ela foge. Quando ela percebe que é um lobo, que vai devorar, que não vai dar certo e tal. Então, ela engana ele pela inteligência, né? E foge. E isso é uma versão, talvez a mais antiga de todas, assim. E é uma versão só oral. Que tá aqui nesse volume da Maria Tatar. Na nossa Bíblia. Na nossa Bíblia, sabe que, falando mais, né, um pouco sobre essa questão das histórias serem reescritas e elas viajam, né, as histórias viajam, e a gente não pode perder de vista que as histórias, elas têm um poder, uma importância, um sentido na vida de quem conta, na vida de um determinado grupo, de uma comunidade, de uma família, né, de um agrupamento que escuta a história. E é por isso que elas se repetem e também por isso que elas se transformam, porque quem conta atualiza a história de acordo com forças em jogo naquele momento. Exatamente, sim. A história ela é uma matéria viva, então não olhem com estranhamento quando uma versão é diferente da outra. Na verdade, isso mostra a riqueza dos contadores de história. E eu ainda digo mais, eu acho que para elas continuarem vivas, elas precisam se modificar, sabe? Então essa história de, o conto de fada, ele tem que ser passado exatamente como ele estava. Não, ele não... para aquela história continuar sendo relevante, ela vai precisar falar dos terrores dos dias de hoje, das angústias, dos desejos, né? E tudo isso muda, né? Com certeza. Então, é normal que as histórias se modifiquem também, assim. Esse esforço de conservar esse tipo de história, eu sempre acho meio assim, pode tentar, mas você não vai conseguir, sabe? Não tem como. E isso tá me lembrando também, eu sei que não tem nada a ver, vou fazer uma pequena digressão aqui, tá, gente? Mas já volto. Às vezes no mundo dos clássicos, assim, né, na literatura clássica, tem gente que fala, eu não consigo ler livro contemporâneo, eu só consigo ler livro clássico. Como se o livro clássico fosse também... melhor. Ou fosse a referência do que é uma boa história, do que deve ser a boa literatura e tal. E quando alguém me diz isso, meu principal argumento é o seguinte, mas peraí, o que hoje você considera clássico era contemporâneo na época. Exatamente, Era sim, uma tentativa do escritor, do autor, do contador de histórias, enfim, da autora, de entender o seu tempo, trabalhar as questões do seu tempo e
gerando aquela história que hoje, com os seus olhos contemporâneos, você acha que, né, enfim, então o clássico, o que hoje é o clássico, sempre foi o contemporâneo em uma determinada época. Por isso que a gente tem que ler as histórias de hoje em dia também, né? Sim, essa lógico, coisa de esses binarismos, assim, né? Essas oposições simplistas, clássico é melhor, contemporâneo é melhor. Ou o contrário também, a versão né? Tudo que fiel, é antigo é ruim, também tudo que é antigo é ruim. Não, eu não consigo ler clássico, esse negócio é absurdo, não tem nada a ver com nada de hoje em dia, só consigo ler... Não, tem tanto clássico de tanto lugar do mundo inteiro, né? De 100 anos atrás, de 200, sabe? Então, eu acho que o que importa é isso. Que tipo de história te importa e vai atrás, né? E vai atrás. E fechando esse parênteses de digressão, Jana, uma vez eu escutei a seguinte ponderação sobre Chapeuzinho Vermelho. Que o vermelho do chapeuzinho da personagem teria a ver com o momento em que as meninas se transformam em mulheres por conta da menstruação, né? Quando as meninas menstruam, o corpo se desenvolve, né? Os seios crescem, o quadril, enfim, e aí, pelos. E o vermelho um pouco simbolizando a menstruação, essa transição para uma vida onde elas passam a ser mulheres sexualmente ativas e tal. Isso faz algum sentido, Jana? Olha, eu acho que faz, sim. Não é que eu vou já aproveitar esse momento para dizer, assim, também como eu entendo as visões, as leituras da psicanálise dos contos de fada. Porque a gente sabe que, assim, isso tá aí, né? Em todo lugar. E é fascinante mesmo. E eu acho que tem a ver, sim. Não é que não tem. Mas eu tenho um pouco de resistência a entender os contos de fada só pela via da psicanálise. Porque o que eu acho? Eu acho que é utilitarista. Sim. Por exemplo, sei lá, se a gente vai pegar o Bruno Bettelheim, né, que tem aquele lá, psicanálise dos contos de fada. Ele vai dizer assim, o conto de fada é o psicodrama da infância. E eu não acho que o conto de fada ele é um psicodrama da infância, eu acho que ele é uma forma narrativa, eu acho que ele é uma história, né, antes de ser. Mas eles entendem muito, acho que assim, existem bons psicanalistas que não têm essa visão simplista, mas alguns vão para esse simplismo de entender que então o conto de fada serve para tal e tal, né? E aí já não me interessa. Sim. Porque eu acho que as histórias não podem ter só um sentido, ou não podem servir só para aquilo, para propósitos curativos. Elas são muito mais que isso, né? E é isso que torna elas tão fascinantes. Com certeza. E eu costumo gostar muito. Eu acho que também eles costumam ir para um lado muito essencialista, né? E muito universalizante. E que eu também não concordo muito. Eu gosto, sim, de entender que a versão do Perrault é diferente da versão dos Grimm, porque um é Alemanha, um é França, um foi contado e coletado por dois irmãos. Então eu acho que isso tudo faz diferença nas histórias, sabe? Então, sim. E aí, sobre a questão do vermelho, eu acho que sim, faz sentido, mas acho que assim, vamos pensar, né? O vermelho já significou tantas coisas para tantas pessoas, né? E isso é uma... o vermelho como símbolo da menstruação, eu não sei mesmo, eu não sei. O quão a gente não tá querendo também forçar uma abordagem, uma leitura contemporânea do que a gente entende como vermelho hoje em dia, será que o Chapeuzinho sempre foi vermelho? Desde quando ele começou a ser? E o que o vermelho significava naquela época, sabe? Eu sei que também tem, por exemplo, o vermelho significa muito a vida, né? Também é um pigmento que ele é mais fácil de conseguir do que o azul, que é mais difícil. Então, enfim, eu acho que tem um monte de coisas aí. E também, pensando no mais pragmático de tudo, né? Ele é uma cor que é muito vibrante. Sim. Então, ela, tipo, se você pensa em imagem, e o conto de fada, ele usa imagem, né, pra contar a história muito. Contra o vermelho, o verde da floresta... O vermelho tem contraste. O vermelho se contrasta, né? Então, você vê aquele pontinho, assim, você pensa, funciona, faz sentido. Nossa, eu tava pensando exatamente nisso, porque a Chapeuzinho, ela sai da casa da mãe pra levar pra avó um potinho de manteiga e um pão. Pãozinho. Que a mãe... Eu adoro essa sempre história. fico com vontade de comer o pão com manteiga. Gente, sim, deve ser muito gostoso. Eu queria abrir a cestinha dela e comer o pãozinho com a manteiga. Mas, e ela, então é isso, né? No verde da floresta, o vermelho se destaca e ela pode ser encontrada, né? Mais facilmente também, né? Isso, acho que eu fiquei pensando e ela nisso. fica muito um alvo fácil também, o lobo vai e encontra, né? Mas isso é pensar muito mais como um contador de história, uma roteirista, uma escritora, né? Porque a gente vai pensar nisso, uma ilustradora, mais do que tudo isso, né? Sim. E daí, eu acho que, enfim, mas eu acho que a coisa... sensual, né, tá ali desde
da forma mais antiga que a gente tem nesse conto. E ele fala também sobre uma coisa que é um medo infantil muito comum, e aí também a gente vai ter que voltar para a psicanálise um pouco, mas que é de ser devorado. Esse é um medo que dizem os psicanalistas as crianças têm, porque e de angústia materna, né, de que a mãe possa voltar a engolir eles, e eles voltam para a barriga, então tem a coisa do pai. Aí eu já estou caminhando por searas que eu só li como curiosa, né? Tipo, não sou psicanalista nem nada. Mas já li isso aí por aí, então pode ser que tenha a ver também, né? Sim, mas é isso aí que eu acho. Eu concordo muito com você. Essa visão utilitarista, ela reduz, na verdade, né? E eu acho que a maior prova de que a psicanálise acaba reduzindo e os contos de fadas são muito maiores do que só o olhar da psicanálise é justamente esse que a gente está tentando trazer aqui no projeto, mostrando como eles sobrevivem e adquirem novas formas e estão presentes em histórias. Então, no episódio passado, gente, a gente falou da Cinderela e das comédias românticas e eu esqueci de falar de uma referência que eu tinha separado também para falar, que é o clipe da Taylor Swift. A Taylor Swift tem um clipe em que ela usa a história da Cinderela para, enfim, cantar a canção. E é uma menina também em situação desfavorável, que está lá limpando o chão da casa, tem uma madrasta, suas irmãs, e ela subverte um pouco a história da Cinderela e vai para um castelo também. Enfim, mas de Taylor Swift ao cinema hollywoodiano, os contos de fadas estão por toda parte. E Chapeuzinho Vermelho, por onde está, Jana? O que a gente pode lembrar de referência contemporânea? O que eu acho é que a Chapeuzinho, ele tem um elemento muito forte de terror. E quando a gente vai falar dos irmãos Grimm, a gente vai sempre pensar nisso, assim, porque essa floresta dos irmãos Grimm, ela é muito aterrorizante, né? É o que a gente estava conversando aqui antes, né, gente? E aí a Lívia falou assim, eu tenho muito medo do João e Maria, do Hansel e Gretel, né? Sim. Porque, assim, gente, aquela floresta é uma floresta muito amedrontadora, terrível, onde tudo pode acontecer, onde é o desconhecido, né? A gente tem que pensar que a gente tá no romantismo. Então, a natureza, essa natureza que ela é sublime, mas ela também é terrível, né? Que ela pode engolir o ser humano, assim. Então, eu acho que a gente, quando vai pensar, por exemplo, em terror, sabe? Tem aquele filme meninamar.com, que chama Hard Candy, eu acho em inglês, que é exatamente uma versão do Chapeuzinho Vermelho e um pedófilo, né? Nossa! Então é isso, é pegar aquela coisa que o roteirista, o diretor, né, provavelmente leram o conto e pensaram, olha só, tem um elemento aí sobre abuso, sobre estupro, né? E aí é uma menina que ela se finge de estar interessada num cara bem mais velho, ela tem tipo 14 anos, que é a Ellen Page, agora é a Elliot Page, né? Não vou usar o dead name dela, mas enfim, dele agora. E aí ela é sequestrada, e aí tem um ponto de virada que na verdade não, ela colocou alguma coisa, ela batizou a bebida dele, e daí ele desmaia, ela prende ele, tortura o cara, castra ele no final. E ela tá sempre com um moletom vermelho, assim. Então, tipo, é um lobo mesmo, sabe? Ela dá a moral igual invertida do Perrault no final, assim. É todo... ele é muito... ele faz referência direta àquilo, assim. E é um filme de 2010, se eu não me engano, ou 2005. Mas é bem nesse momento também que a gente tá... eu sempre fico pensando que se fosse a Diablo Code fazendo esse filme, ele seria melhor, né? Ele é muito, assim, uma fantasia de vingança dos homens também, sabe? Assim, a personagem não tem muita sutileza. O cara é um monstro e ponto, assim, sabe? Então, a tortura como reviravolta, assim, também é uma coisa meio... Acho meio boba, assim, mas... Tá aí, como é que fala? O terreno a ser explorado ainda, né? Trabalhar, então, essa história... Mas tem uma versão da... Ai, gente, eu não vou lembrar o nome da atriz agora, mas tem uma versão atual da Chapeuzinho Vermelho, com uma atriz mais velha também, não é uma criança, né? E tem... Sabe um filme que eu amo? Diga. Eu amo. Gente, eu amo esse filme. E você falou da Angela Carter, então eu vou trazer ele. Ele é feio. Ele é horrível, tá? Ai, meu Deus. Ele é do Neil Jordan, sabe? Sei. E o roteiro é da Angela Carter. Nossa. E ele chama Na Companhia dos Lobos. Olha. E é um filme em que ele é muito... Se fosse adaptação de algum desses contos, do Chapeuzinho, do Perrault, dos Grimm e tal,
Eu acho que seria o primeiro, aquele A História da Vovozinha. Tá. Porque é uma história de descoberta sexual de uma menina, é um sonho, então ela vai dormir, daí ela sonha, daí ela entra dentro da história, a história vai se desdobrando. Aí aquela lógica de sonho, sabe? É uma coisa, não é e tal. E aí é isso, é super erótico, assim, e no final tem uma coisa meio tipo do ensinamento da avó pra filha, quase como se fosse uma passagem de bastão da maturidade sexual, sabe? Então ele fala um pouco desse terreno da psicanálise também. Mas assim, sério, gente, ele é um filme feio. Ele é, nos olhos de hoje em dia, os efeitos são pobrinhos. Mas eu acho ele interessante. Vale a pena ver. Se a gente assiste com esse olhar, né? Anos também 80. sabendo que é anos 80. É isso. Tem filmes que são interessantíssimos, se a gente relevar a questão da tecnologia, nossa, são Mas filmes eu imperdíveis. gosto desse filme, eu acho ele bom. Vou assistir, ficou a dica aqui. Sabe que eu queria voltar um pouco na questão da floresta? Você estava falando da floresta, né, Jana? Essa coisa da floresta, dos irmãos Grimm e tal. E simbolicamente, miticamente, a floresta também não é esse lugar onde aquilo que não pode ser dito, feito ou revelado em outros lugares pode vir à tona na floresta, porque você tá longe da civilização, você tá supostamente sozinho, você tá mais em contato com as forças ali. E as regras da civilização não se aplicam. Não se aplicam. É mais isso. Então aqui, por exemplo, a coisa do lobo, né? Na civilização, um homem não pode estuprar, quer dizer, na verdade pode, né? O pior é que pode, mas supostamente, né? Não pode haver um abuso, principalmente se for uma coisa de pedofilia, enfim. Na floresta pode, porque não tem. É a natureza. Sim. Ela não impede. Então isso pode acontecer, né? Sim. E é muito poderosa, né, essa imagem, assim. Ela tem que atravessar a floresta, né? Ela atravessa a floresta até chegar na casa da avó e tal. Enfim, fiquei pensando na floresta. E até hoje, várias histórias de terror usam muito a floresta, né? E olha que engraçado, né? Porque a gente pensa no caçador dos Grimm que entra lá e ele impede, né? Mas ela tá meio que indo da casa da guarda da mãe. É uma menina que ainda não é uma adulta, né? Então ela tá sob a guarda da mãe e ela tá protegida. Aí ela atravessa a floresta, onde ela não tem proteção nenhuma. Sim. Até chegar na casa da avó, onde teoricamente ela deveria estar protegida também, né? Então eu como roteirista, pessoa que pensa em imagem, ilustradora, penso muito nisso, assim. Um tabuleiro, sabe? Tipo, a casa, a floresta, onde tudo pode acontecer, é outra casa, né? Sim. E outra coisa que eu tô me dando conta agora, só tô me dando conta agora mesmo, nessa conversa com você, e que tem muito a ver com o que a gente falou bastante no primeiro episódio, da relação das mulheres com os contos de fadas, é que essa história traz 3 gerações de mulheres. Sim, é a avó, sim, a sim, mãe e a filha. É isso, São 3 gerações de mulheres. Nossa, só agora que eu tô me dando conta disso. E é isso, né? E aí a menina tem que levar uma cesta que é da mãe pra mãe dela, né? Então tem toda essa questão simbólica também das maternagens. Das mulheres se cuidarem, se transmitirem os saberes. A avó tá doente, então é por isso que ela tem que ir lá. Então tem isso, né? E do lobo como essa força que é meio masculina, animal, mas, né? Que coloca isso em risco, assim. Então eu acho que é um conto bem contemporâneo, né? Totalmente. Sobre essa angústia de hoje em dia e tudo mais, assim. E outra coisa que eu também, você falou das mulheres, e eu queria falar uma coisa que é meio... faz parte do assunto porque é sobre os Grimm, né? Mas que não necessariamente tem a ver só com a Chapeuzinho, mas acho que vale a pena a gente falar. Que você sabia que a fonte dos irmãos Grimm era uma mulher? Não sabia. Você já ouviu isso em algum lugar, assim? Eu já ouvi que eles coletavam histórias que foram contadas pelas mulheres, mas eu nunca ouvi dessa mulher específica. Não sei se é um nome específico. Então, tem esse nome específico que está sendo agora meio redescoberto, né? Porque o que a gente está fazendo em história, eu digo a gente porque eu tenho um pezinho na história, né? Estudei no mestrado, mas enfim. De pensar nas várias histórias, né? Porque a história que foi contada pra gente é uma e as histórias são múltiplas. Então, existe um pouco esse interesse agora, que eu já vi de alguns autores, de falar sobre uma pessoa que era vizinha dos Grimm, dos dois. Ela era filha de uma família mais endinheirada. A família dela não gostava que eles tivessem contato e tudo mais. Eu não sei se tudo é muito romantizado, enfim, mas o que eu li era... Pelo menos até onde eu li era uma matéria séria, né? Era da BBC. E aí ela chamava Dorothy, Wilde e Doroteia, né? E daí ela se apaixona por um dos Grimm.
é uma história meio interessante, assim. Muito! E aí ela Quero começa saber a onde vai ser dar. amiga da irmã dos Green, que a gente nem sabia que existia, mas ela é Charlotte. Aham. E aí elas ficam muito amigas ali, as duas, né, com 18 anos, 17, porque a gente tem que parar de imaginar que esses caras eram velhos, eles eram jovens. Sim. Eles tinham 20 e poucos anos. Uhum. Eles não eram dois senhores, assim, eles... Sabe quem que vem na minha cabeça? Os irmãos O Green quê? jovens. O Heath Ledger e o Matt Damon. Ah, Eles sim, não eles fizeram os fizeram irmãos aquele Green filme, naquele fizeram, filme? sim, eles fizeram. É verdade, mas tipo, pensa isso, é mais próximo da realidade do que não, assim. E aí, enfim, eles se apaixonam e tal. E aí ela contava muitas dessas histórias. Que legal, Ela nossa. tem esse livro que saiu agora que chama A Garota Verde, Uhum. ou... Todo mundo vai chamar de Wild, né? Porque dá vontade, Garota Selvagem, mas é, enfim. E aí ela... Enfim, mas é isso, ela contava... Várias dessas histórias eram histórias que ela contava. Porque as mulheres gostam muito de contos... É isso, né? Gostam muito e recontam muito. E elas foram as grandes responsáveis por manter bibliotecas de contos de fada na Europa nesse período. Então, quando eles queriam coletar, eles iam atrás de mulheres. Isso faz total sentido e que bom que está sendo feito esse resgate, né? Assim, porque esses nomes precisam aparecer, a gente precisa conhecer, saber quem foram essas autoras, Porque essas senão, sabe o que contadoras de fica? história. Fica essa coisa meio assim, que a gente tem essa imagem da Mamãe Gansa. Sabe? E essa contadora de história velha e arquetípica, que não tem nome, que não tem, né, não tem cara, que não tem nada. Anônima, totalmente anônima. E a gente tem, alguns desses nomes a gente tem, né? Então, enfim, tem isso aí. E esse conto também, ele é um conto muito visual, né? E eu acho que tem duas coisas que a gente poderia falar sobre ele que são muito interessantes. Um que é essa aproximação, que aqui nesse conto ele é meio dicotômico, mas tem outros momentos em que isso se aproxima, que é da mulher e do animal, né? A gente vai ver esse tema da mulher e do animal em vários contos. Ora, eles são amantes, tipo a Bela e a Fera. Que é um conto que a gente vai explorar em outro episódio. Isso, que é um conto muito bom, que a gente vai falar sobre ele depois. Ora, eles são inimigos, né? Então, aqui o lobo, se bem que é um inimigo meio, em algumas versões, mas, né? Aquele lobo que ele é sedutor também e tudo mais. E em outros, eles são aliados, como, por exemplo, na Cinderela, né? Isso, as mulheres, a primeira e segunda onda das feministas, elas gostam muito de usar esse tema. Então, você tem muito reconto, por exemplo, da própria Angela Carter, né? De histórias de mulheres e animais, noivo, noiva selvagem, que é um tipo de história também, um desses frames de contos de fada. E aí a gente poderia pensar um pouco sobre por que existe essa ligação. Por que você acha que tem isso? Pensando pelo viés, assim, desse animal, né, selvagem, poderia ter a ver com o desejo, né? Poderia ter a ver com um desejo sexual, ou com um desejo, enfim, do próprio corpo, um desejo que tem a ver com a carne, e que é um pouco, sei lá, simbolizado ou referenciado através desse animal. Isso faz algum sentido? Eu acho que faz todo sentido, porque é a nossa parte animal, né? E aí ela pode ser, às vezes, nossa inimiga, nossa aliada. Sim. Eu acho que faz todo sentido. Pode colocar a gente em perigo. Pode colocar a gente em perigo, é verdade. E uma outra coisa que também acho que é a Tatar que fala é a coisa do cabelo e do pelo, né? Que as mulheres têm essa coisa do cabelo e tal, só que... e tá sempre muito presente, tá sempre muito representado, mas geralmente é domada, né? Então você faz uma trança, Rapunzel você e a sua penteia, trança. você faz ali e o animal, ele é inteiro peludo e não se penteia, né? Mas que, enfim, que a animalidade tá sempre muito marcada na mulher. Domesticada, arrumada, mas ali, de alguma forma, né? Sim, sim. Nossa, bem interessante. E, Jana, você falou que tinha uma pergunta pra mim hoje. Eu tenho uma pergunta pra você. É uma pergunta que não vai ser só temática do Chapeuzinho, mas eu quero saber qual é o seu conto de fada preferido e se ele ainda é o mesmo conto que era o seu preferido quando você era criança. Ai, que pergunta difícil. Eu tenho vários preferidos, mas acho que tem... Honestamente, hein? Sinceramente. Honestamente, bem sinceramente... Eu gosto bastante da Bela e a Fera. Eu gosto bastante da Bela e a Fera.
E eu gosto muito também de João e Maria, mas o João e Maria tem a ver com uma sensação, assim, muito física, com uma lembrança de escutar a história, ler a história e sentir coisas, assim, no meu corpo. E isso ser tão especial, ser tão único, uma história de fazer você reconhecer o seu próprio corpo, que ficou, assim, marcado pra mim, sabe? Eu acho que é uma história que me dá muito medo, assim, até hoje. É uma história terrível, né? Você sabe que você falou uma coisa Mas são agora? os meus dois preferidos. Eu e adorei. A Bela e a Fera eu gosto muito, muito, A muito. gente vai falar sobre... Não gasta esses... Não vou gastar nada da Bela e a Fera hoje. Vai ser mas eu acho que isso que você falou é uma coisa muito legal, porque a gente tá falando sobre a animalidade das mulheres, né? E essa coisa do conto de fada ser sentido um pouco no estômago. Sim. Se não me engano, desde Aristóteles, que isso é tido como uma forma baixa, né? Ou pior, assim. Então, a literatura, quanto mais ela vai pro corpo, pro estômago, ela é piorzinha. Por isso que isso fica até hoje em dia, né? As comédias, ou o que é comédia ou terror, nunca é contemplado em premiação, por exemplo. São considerados versões menores, gêneros menores. Vai ficar causando medo, vai ficar causando riso. Fazendo as pessoas rirem. Isso é uma apelação, isso é sensorial, isso te aproxima de um animal. Então, no fim, um pouco a coisa fecha, né? Sim. Eu acho que o conto de fada ali, quando a gente vai pensar nele na cozinha, é isso, ele dá uma sensação física na gente mesmo, né? Ele não é uma coisa, porque se você for pegar ali pra ver a estrutura, se é muito sofisticada ou não, eu acho que existe uma sofisticação sim no conteúdo formal, na linguagem, mas que eu acho que o que importa mesmo é essa sensação estranha que ele causa na gente, assim. Com que certeza. Nada mais causa essa sensação, nenhum outro tipo de história. Não causa mesmo. E assim, eu não tenho bagagem pra falar disso de forma aprofundada, com toda a complexidade que o tema merece, óbvio. Mas essa visão de considerar histórias de terror, histórias que fazem rir, e a gente pode, né, colocar o conto de fadas um pouco nesse... Que fazem sentir, chorar, versões menores, né? Tem a ver com uma mentalidade, né, iluminista, vinda ali de Descartes também, que aí eu penso, logo existo, que depois foi muito questionada. Mas porque o que faz sentido. O corpo pensa também e a gente não tá separado, cabeça e corpo, né? E até pra puxar de volta com o que a gente tá falando aqui com o tema do Grimm versus Perrault, esse conteúdo ele cai de moda na Europa por conta do iluminismo. Então o iluminismo chega e fala assim, essa literatura de corte, de fantasia, de mulherzinha, de bobeira, sabe? Isso aqui não é literatura digna, não é bom, né? Não é racional. É onírico, não é racional. Cai. E aí, só com os Grimm, no 19, com o romantismo, que isso volta a ser considerado algo bom, né? E a gente vê que o conto de fada, ele faz esse movimento, assim, de cair de moda, voltar de moda, cair de moda bastante, né? Eu acho legal. Eu acho interessante porque a gente talvez pudesse pensar por que hoje em dia ele volta, né? A ser. Com certeza. E só mais uma coisa que eu me lembrei, porque eu adoro esse tema também de falar por que determinadas histórias são consideradas menores, isso na verdade é uma falácia. Sim. Quando eu fazia teatro, tinha um professor que falava assim, ator que sabe fazer comédia também sabe fazer drama. Ator que sabe fazer drama não necessariamente sabe fazer comédia. É porque eu acho também que pra você fazer rir, você tem que conhecer as tragédias, você tem que conhecer o lado sombrio, o lado triste. Sim, você não faz um sem outro. Você não faz um sem outro. Então, na verdade, você fazer rir, uma história que faz rir, pode ser uma história muito refinada do ponto de vista de falar sobre a realidade e mover ali os sentidos, entendeu? Lógico, não tem nada a ver pensar que ela é uma história menor, assim. Pra mim é uma visão... terror, né? Ou o terror também. Ou até erótica. Sim. Por que é pior, né? Eu acho engraçado isso, assim. Eu acho meio uma visão muito boba e redutora mesmo do que tem que ser uma boa história, né? Exatamente. Agora eu vou devolver a pergunta pra você, Jana. Qual que é o seu conto de fadas preferido? Você sabe que por que eu te fiz essa pergunta? Eu amava conto de fada quando eu era criança, né? Amava, de criança pequena. E aí eu fui fazer a minha primeira terapia, assim, quando eu fui com uma junguiana. Só que eu já tinha uns 12 anos. E aí ela me perguntou, qual é o seu conto de fada preferido? E aí na hora, eu falei assim, eu não gosto de contos de fada. Olha! Eu não gosto disso. Eu gosto de história de detetive. Eu gosto de Sherlock Holmes. Que é o contrário, né? Que é o racional, que vai entender o mundo pelo racional. Analítico, cabeça analítica. Matemático.
homem, né? Então, eu tava num momento que eu tava negando tudo aquilo ali, que eu achava que era besteira, que eu precisava crescer, né? Que é bem aquele momentinho que você se entende como adolescente, né? Não quer mais ter a ver com as coisas da infância, assim. E daí ela me apertou, e não sei o quê. E daí eu falei que eu gostava da Rapunzel e do Bela e a Fera também. Ah, que legal. E aí é isso, né? A gente vai destrinchando as coisas e vai entendendo, assim. Sim, Mas com certeza. é engraçado, assim. Eu gosto muito... A Bela e a Fera é um que não adianta. Com todos os problemas que ele tem. Com todos os problemas e a gente vai chegar lá. Eu Já acho vamos chegar lá. Ele é um conto bem importante, assim. Eu também gosto bastante. Já vamos chegar lá, sem spoilers do próximo episódio. Isso. Falamos bastante coisa, né, de Chapeuzinho Vermelho? Falamos bem. Cobrimos. E nos vemos na semana que vem com mais um episódio. Compartilhem, comentem, curtam, digam se vocês gostaram, não gostaram. Mandem pra aquela amiga que gosta de conto de fada também. Mandem pra pra sua mãe, pra sua avó, né? Boa, pras mulheres aí da sua girl gang. Boa. E nos vemos na próxima. Tudo bem. Tchau!